Você já parou para pensar por que homens poderosos conseguem manter comportamentos abusivos sem serem pegos por tanto tempo? Olha só, eu preciso te contar uma coisa que me deixou absolutamente chocado nos últimos dias. Mas antes disso, me diz uma coisa. Como alguém consegue enganar milhares, às vezes milhões de pessoas, mantendo duas faces completamente diferentes? Isso é exatamente o que vamos descobrir juntos agora. A gente está vivendo um momento muito interessante e assustador na sociedade. Com as redes sociais, qualquer pessoa pode construir uma imagem pública praticamente perfeita. E sabe o que é mais impressionante? Muitas dessas figuras públicas estão usando essa imagem impecável para esconder comportamentos que são, no mínimo, questionáveis. Eu quero te levar nessa jornada porque achei um caso recente que ilustra perfeitamente esse fenômeno. Um advogado criminalista com 2 milhões de seguidores nas redes sociais foi preso por violência doméstica. Isso mesmo que você ouviu. O cara que dava conselhos jurídicos para milhões de pessoas estava cometendo crimes dentro de casa, mas aqui vai uma pergunta importante. Será que o problema está nas fardas, nos diplomas, ou na maneira como a sociedade trata essas figuras de autoridade? A gente vai chegar lá, mas primeiro precisamos entender como funciona essa construção de poder. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um passe livre para fazer o que querem? Elas criam essa aura de confiança, de respeitabilidade, e todo mundo simplesmente aceita isso como verdade absoluta. É como se aquele uniforme ou diploma desse a elas uma licença para agir como bem entendem. O mais curioso é que esses indivíduos normalmente são extremamente cuidadosos na construção de sua imagem pública. Eles sabem exatamente o que postar nas redes sociais, qual linguagem usar, como se posicionar em público. É quase como se fossem atores profissionais interpretando o papel de cidadão exemplar. E aqui vem uma parte que eu acho fascinante. Muitas vezes, as próprias vítimas desses abusos têm dificuldade de acreditar no que está acontecendo. Afinal, como aquela pessoa que parece tão respeitável em público pode ser tão diferente em particular? Esse contraste cria uma confusão mental brutal. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse caso do advogado? Ele já tinha sido expulso da polícia militar por comportamento similar no passado. Mas aqui vai uma informação crucial. Ele conseguiu reconstruir toda a sua carreira, ganhar ainda mais prestígio e influência. Isso mostra como nossa sociedade tem dificuldade de enxergar além das aparências. Me conta uma coisa. Você já conheceu alguém que parecia perfeito em público, mas tinha outra face completamente diferente na vida privada? Pois é exatamente isso que estamos discutindo aqui. E o pior é que muitas vezes essas pessoas usam seu status social para intimidar suas vítimas. Uma coisa que pouca gente percebe é como esses indivíduos criam uma rede de proteção ao seu redor. Eles escolhem cuidadosamente seus círculos sociais, garantem que sempre tenham aliados estratégicos e constroem uma narrativa tão forte que fica difícil alguém questionar sua integridade. Agora vou te contar algo que realmente me fez refletir sobre tudo isso. Durante minha pesquisa, descobri que muitos desses casos seguem um padrão muito específico. Primeiro, a pessoa escolhe uma área de atuação que naturalmente lhe dá poder sobre os outros. Pode ser na área jurídica, médica, militar, até mesmo na educação. Depois, eles começam a construir sua reputação de forma metódica. Publicações estratégicas, participações em eventos importantes, criação de conteúdo online. Tudo isso serve para reforçar sua imagem de autoridade confiável. Mas aqui vai uma informação que vai te deixar de queixo caído. Muitas vezes, quanto maior a exposição pública positiva, mais extremo pode ser o comportamento abusivo na vida privada. Isso acontece porque eles sentem que têm algo a provar. Quanto mais alto subirem na escada social, mais precisam manter essa fachada perfeita. E quando as coisas não saem como planejado em sua vida pessoal, eles acabam descontando isso em quem está mais próximo. Sabe qual é a parte mais assustadora de tudo isso? Nossa própria tendência de acreditar automaticamente em figuras de autoridade. Por mais absurdo que pareça, quando alguém tem certo status social, tendemos a dar o benefício da dúvida,
Mesmo diante de evidências claras de comportamento abusivo, essa dinâmica cria um ciclo vicioso perigoso. Quanto mais poder a pessoa acumula, mais difícil fica para as vítimas denunciarem os abusos. E aqui vem uma revelação importante. Muitas vezes, as instituições que deveriam proteger as vítimas acabam servindo como protetoras dos agressores. Vamos voltar ao caso do advogado por um momento. Ele tinha 2 milhões de seguidores que confiavam nele cegamente. Pessoas que viam seus vídeos, seguiam seus conselhos jurídicos, admiravam sua trajetória. Mas ninguém conseguia enxergar o que acontecia atrás das portas fechadas. Isso me faz pensar em quantas outras histórias semelhantes estão acontecendo neste exato momento. Quantos outros influenciadores, especialistas, figuras de autoridade estão usando sua posição para manipular e abusar de maneiras que a gente nem imagina. Aqui vai uma observação intrigante. Muitas dessas pessoas desenvolvem uma espécie de dualidade moral. Elas realmente acreditam que seu comportamento abusivo é justificável, porque sua contribuição pública compensa seus erros privados. É como se elas estivessem acima das regras comuns da sociedade, mas sabe o que é mais preocupante? A maneira como nossa cultura valoriza excessivamente certos símbolos de autoridade. Uma farda, um diploma, um cargo importante. Esses elementos acabam criando uma barreira invisível que protege comportamentos abusivos. Quer saber uma coisa que aprendi estudando esse fenômeno? A autoridade tóxica não surge do nada. Ela é cultivada ao longo do tempo, através de pequenas concessões que as pessoas ao redor fazem. Começa com um comentário machista ignorado, depois um comportamento controlador minimizado, até que a situação sai completamente do controle. E aqui vai uma revelação importante que precisa ser compartilhada. Muitas vezes, as próprias vítimas desses abusos continuam defendendo seus agressores publicamente. Isso acontece porque elas foram condicionadas a acreditar que o status social da pessoa é mais importante que seu comportamento real. Estou chegando agora num ponto crucial dessa história. Existe uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que comecei a pesquisar sobre isso. Como nossa sociedade permite que figuras de autoridade continuem operando impunemente, mesmo quando há sinais claros de comportamento problemático? Pare para pensar comigo. Quantas vezes você já viu alguém ser promovido ou ganhar mais visibilidade pública, mesmo após acusações de comportamento inadequado? Parece que nosso sistema está programado para priorizar o status social sobre a integridade moral, mas aqui vai uma informação que pode mudar sua perspectiva sobre tudo isso. As redes sociais, que deveriam ser uma ferramenta de transparência, muitas vezes acabam amplificando esse problema. Elas permitem que essas figuras públicas controlem ainda mais sua narrativa, criando uma cortina de fumaça digital. Sabe o que mais me impressiona nesse fenômeno? A habilidade dessas pessoas em manipular não apenas suas vítimas diretas, mas toda uma rede de apoio ao seu redor. Elas criam verdadeiros exércitos de defensores que vão atacar qualquer um que ouse questionar sua integridade. Agora vamos falar de algo que realmente precisa ser dito: o custo humano dessa autoridade tóxica. As vítimas desses abusos muitas vezes sofrem em silêncio por anos, décadas até, com medo de destruir a imagem pública da pessoa que as está machucando. Isso me leva a uma reflexão importante sobre nossa responsabilidade como sociedade. Quando damos tanto poder a figuras de autoridade sem exigir transparência real, estamos contribuindo para perpetuar esse ciclo de abuso. Mas aqui vai uma boa notícia. Existe uma maneira de quebrar esse ciclo. Começa com nossa disposição de questionar, de olhar além das aparências, de não aceitar automaticamente que um título ou posição social equivale à integridade moral. Sabe o que mais me conforta nessa história toda? Ver como cada vez mais pessoas estão começando a enxergar através dessa fachada de perfeição. Estamos desenvolvendo uma sensibilidade maior para identificar sinais de autoridade tóxica, mesmo quando ela está bem disfarçada. Voltando àquele caso do advogado que mencionei no início, algo me chamou muito a atenção. Apesar de toda sua influência e poder,
Foi a coragem de uma única pessoa que começou a desmontar toda sua fachada cuidadosamente construída. Isso prova que o poder da verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Agora quero compartilhar com você uma lição que aprendi durante essa investigação. A verdadeira autoridade não vem de títulos ou posições, mas sim da consistência entre o que mostramos em público e como agimos em particular. É essa autenticidade que realmente define o caráter de uma pessoa doce. Estamos chegando no ponto crucial dessa história. Lembra daquela pergunta que fiz no início? Sobre como alguém consegue manter duas faces tão diferentes? A resposta é mais complexa do que parece, mas também mais simples do que imaginamos. A chave está na nossa disposição em acreditar na fachada perfeita. Quanto mais perfeita a imagem pública, mais difícil fica questionar o que acontece nos bastidores. Mas aqui vai uma revelação importante: ninguém é realmente perfeito. Essa busca obsessiva pela imagem impecável é, na verdade, um sinal de alerta. Entender isso muda completamente a forma como enxergamos figuras de autoridade. Não precisamos demonizá-las, mas também não devemos idolatrá-las. Precisamos aprender a ver além dos títulos e posições, olhando para o comportamento real das pessoas. Esse insight transformador é a grande recompensa que prometi no início. Ao compreendermos esse mecanismo, ganhamos a capacidade de identificar a autoridade tóxica antes que ela cause danos irreparáveis. Agora quero saber de você. Já presenciou algum caso de autoridade tóxica? Deixe sua experiência nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.